Três Homens em Conflito é um dos grandes filmes de faroeste da história. Dirigido por Sergio Leone e estrelado por Clint Eastwood, este filme marca o fim da trilogia dos dólares, clássicos filmes de western e spaghetti do diretor italiano. Também conhecido como Bom, o Mal e o Feio, este longa conta com um dos trios mais clássicos do faroeste, formado por Eli Wallach, Lee Van Cleef e Clint Eastwood. E fora das telas, além da direção de Leone, o filme conta com a trilha sonora de Ennio Morricone, fechando o grupo que marcou o faroeste. Neste vídeo, vou falar da importância deste filme e de sua influência na carreira de Clint Eastwood, e até as referências a ele no cinema atual. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pulp. Clint Eastwood é um dos maiores nomes da história de Hollywood. Vem se especulando que Clint deve encerrar a carreira com o último filme sendo lançado em 2024, e esse seria o fim de uma carreira lendária. Hoje, com 92 anos, o cineasta tem uma carreira de sucesso como ator e diretor, conseguindo emplacar grandes filmes em 6 décadas seguidas. Mas essa carreira de sucesso começou nos anos 50, com pequenos papéis. Em 1959, ela passou a ganhar algum destaque quando conseguiu um papel na série de TV, conhecida no Brasil como Couro Cru, que foi ao ar na CBS até 1965. Porém, mesmo sendo um avanço na sua carreira, o ator não gostava do seu personagem, almejando algo diferente para o futuro. E ele conseguiu isso em 1964. A estrela principal da série Couro Cru, Eric Fleming, rejeitou uma proposta para fazer um filme de um diretor italiano desconhecido que iria filmar um faroeste na Espanha. Com isso, o papel caiu no colo de Clint, que estrelou Por um Punhado de Dólares, do diretor Sergio Leone, em 1964. O filme se tornou um grande sucesso na Itália, fazendo do ator uma estrela no país, e isso resultou em uma sequência já no ano seguinte, chamada de Por uns Dólares a Mais, que manteve o status do longa anterior. Interpretar o Estranho Sem Nome reviveu a carreira de Clint, que já estava cansado de interpretar um cowboy que era gentil com todos. Deu a oportunidade de atuar como protagonista de um filme, mas esses dois longas não tinham alterado profundamente a carreira dele, muito menos nos Estados Unidos. Algo que mudou com o fim da trilogia dos dólares. Mas antes que eu fale mais sobre Três Homens em Conflito, deixa o gostei no vídeo e se inscreva no canal. Trago novos vídeos toda semana e já falei sobre vários filmes de faroeste e sobre, de forma mais resumida, a própria trilogia dos dólares. Vou deixar o link no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. E agora falando sobre Três Homens em Conflito, vale ressaltar que nos anos 60 o cinema estava vivendo a época dos faroestes revisionistas, se afastando dos western clássicos tradicionais como Rio Vermelho e No Tempo das Diligências, e focando em novas narrativas. Neste cenário nasceu os western spaghetti, que justamente tem em Um Punhado de Dólares seu primeiro grande expoente. Leone retratou um mundo mais sem lei e desolado do que os faroestes tradicionais, apresentando não um herói de faroeste, mas um anti-herói moralmente ambíguo. E apesar de ter sucesso com o público, esses filmes não foram bem vistos pela crítica na época, especialmente nos Estados Unidos. Neste cenário foi lançado o fim da trilogia dos dólares em dezembro de 1966, sendo um tremendo sucesso de bilheteria. Nos Estados Unidos, os filmes anteriores ainda não tinham sido lançados. Assim, os três longas foram levados ao cinema no ano de 1967, mudando a carreira de Clint Eastwood para sempre. O enredo do longa gira em torno de 3 pistoleiros. Clint Eastwood é o bom, Lee Van Cleef é o mau e Eli Wallach é o feio. Eles acabam competindo para encontrar uma fortuna em um esconderijo confederado em meio aos conflitos da Guerra Civil Americana, enquanto participam de batalhas e duelos ao longo do caminho. Aqui, o personagem de Clint é chamado de Blonde, um caçador de recompensas habilidoso e confiante. Ele e Tuco, personagem de Eli Wallach, têm uma parceria ambivalente.
Mas, no fim das contas, aqui temos, cronologicamente falando, a primeira parte da trilogia dos dólares, já que vemos ao longo do filme que o personagem de Clint vai conseguindo as roupas que veste nos 2 primeiros filmes. O bom. Já Eli Wallach é o Tuco, o Rato ou o Feio, um bandido mexicano astuto que é procurado pelas autoridades por uma longa lista de crimes. Leone, originalmente, queria Jean Maria Volante, que interpretou os vilões dos filmes anteriores, para o papel de Tuco, mas sentiu que o papel exigia alguém com um talento cômico mais natural. Assim, Wallach foi escalado, mudando o personagem, trazendo suas falas rápidas e gestos característicos. O Feio. Fechando o trio, Lee Van Cleef é Olhos de Anjo ou o Mal, um mercenário implacável e sádico que tem prazer em matar e sempre termina um trabalho pelo qual é pago. Inicialmente, Leone queria Enrico Maria Salerno, que havia dublado a voz de Eastwood nas versões italianas dos filmes, ou Charles Bronson para interpretar o personagem, mas esse último já estava comprometido em atuar em Os 12 Condenados. Assim, coube a Van Cleef atuar novamente na trilogia dos dólares, agora fazendo o oposto de seu personagem de Por uns Dólares a Mais. O Mal. A produção do filme começou na Itália, mas a maioria do longa foi filmado na Espanha. O diretor de fotografia italiano, Tonino Dellicoli, foi contratado para rodar o filme e foi solicitado por Leone a prestar mais atenção à luz do que nos filmes anteriores. O filme é conhecido pelo uso de planos gerais e cinematografia de close-up. Leone pediu a Dellicoli para criar um efeito hipnótico de turbilhão, intercalando com close-ups extremos para dar ao público a impressão de um balé visual. Justamente com a trilha de Ennio Morricone, o impasse mexicano no cemitério no final do filme é uma das maiores cenas, não só do faroeste, mas da história do cinema. 5 minutos sem falas, apenas música, olhares, gestos e uma grande direção. Os closes aumentam a tensão e o suspense, permitindo que os espectadores saboreiem as performances e as reações dos personagens, criando uma sensação, junto com a música, de uma empolgação única. Mas Leone também trouxe seus planos abertos, permitindo criar grandes sequências e filmar grandes paisagens que marcam o longa. Neste filme temos uma desconstrução do faroeste clássico. Em vez do cowboy heróico popularizado por John Wayne, temos anti-heróis e vilões. Um longa que dá ênfase na violência, na crueldade e na ganância. 3 Homens em Conflito é um filme anti-guerra, tendo como cenário a Guerra Civil Americana, e mostra o ponto de vista de pessoas comuns, bandidos e principalmente soldados, e apresenta suas dificuldades diárias durante a guerra. Uma cena que está na versão estendida apresenta Olhos de Anjo chegando em um posto avançado confederado. Ele mostra compaixão pelos soldados agonizantes, apontando que até mesmo o mal está chocado com os horrores da guerra. Este longa teve impactos na cultura popular e foi muito referenciado no cinema. Quentin Tarantino chamou de o filme mais bem dirigido de todos os tempos. Prestou homenagens à cena de impasse do fim do filme em seu longa de 1992, Cães de Aluguel, e vemos referências a ele até em John Wick, principalmente no 4º filme, com os envolvidos destacando os filmes de Leone como grandes inspirações. Após o lançamento do filme nos Estados Unidos no fim de 1967, Clint ficou em 5º lugar na pesquisa de estrelas de cinema preferidas dos americanos no ano seguinte. E nas décadas que se passaram, Clint foi o ator que mais vezes foi citado no top 10, com 21 aparições, só perdendo historicamente para John Wayne, que apareceu entre os 10 25 vezes. Posteriormente, o Western Spaghetti e principalmente a trilogia dos dólares
foram revistos pelos críticos. Os filmes de Leone hoje são vistos como alguns dos grandes faroestes da história do cinema e de forma merecida. Alguns podem preferir Era Uma Vez no Oeste, Rastros de Ódio ou Os Imperdoáveis, mas é inegável o impacto que Três Homens em Conflito teve no faroeste e no cinema dos anos 60 e 70. Um filme que marcou o fim de uma das melhores trilogias do cinema e levou Clint Eastwood definitivamente ao estrelato. Por fim, deixe nos comentários o que você acha de Três Homens em Conflito e podem deixar recomendações de filmes para serem falados aqui no canal. Até o próximo vídeo.